Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Vamos começar aqui por essa questão, que é um exercício bem básico, justamente para a gente ver como é que acontece essa ordem de operação, ok? Aqui do lado eu vou estar colocando a tabela que estabelece as ordens de prioridade. Letra A, 2 mais 4 vezes 3. Como nós já sabemos, temos que começar pela multiplicação. Então fica 2 mais 4 vezes 3 é 12, resultando em 14, ok? Letra B, 8 menos 3 vezes 2 mais 5. Aqui nós temos um parêntese, então vamos começar por esse parêntese. 8 menos 3 é 5, 5 vezes 2 mais 5. Então agora vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 2 10 mais 5. 10 mais 5 igual a 15. Agora nós temos 12 dividido por 4 menos 2. Aqui nós temos um parêntese, então vamos começar pelo parêntese. Fica 12 dividido 4 menos 2 é 2 vezes o 3. Olha só, aqui nós temos uma divisão e uma multiplicação. Vamos começar pela multiplicação, que diz o seguinte: 2 vezes 3. Então, fica 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, ou seja, qual é o número que quando eu multiplico por 6 dá 12? Só pode ser o 2, né? Porque 2 vezes 6 é 12, então fica 2. Que mais um parêntese, vamos começar pelo parêntese. 7 vezes 4 mais 2 é 6, menos 5. Que isso aqui, agora vamos começar pela multiplicação. 7 vezes 6 é 42. 42 menos 5 resulta em 37. Tá? Agora temos aqui 20 dividido por 5 vezes 2. Mais uma vez, temos o parêntese. Então, fica 5 vezes 2, que dá quanto? 20 dividido por 5 vezes 2 dá 10. 20 dividido por 10 é 2. Por quê? 2 vezes 10 é 20. Então, este aqui são os nossos resultados, ok? Lembrando que esse exercício é basicamente para a gente estar vendo como é que funciona essa questão de prioridades de operações, beleza? Segunda questão diz o seguinte: calcule o valor numérico da expressão. Percebemos aí que é uma expressão que ela tem parêntese, colchete, expoente, mas seguindo essa ordem de prioridade de operações, a gente consegue chegar lá. Primeiro, vamos resolver o que está dentro dos parênteses, tá? Então, olha, percebemos aqui que neste parêntese temos uma multiplicação, depois uma soma e uma divisão. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente começa pela multiplicação e pela divisão e depois pela soma, tá? Então, vamos fazer, olha, 5 vezes 7 é quanto? 35, mais 21 dividido por 3 é 7, porque 7 vezes 3 é 21, mais, então vamos abrir aqui as chaves, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado significa o quê? 3 vezes 3. Não vão confundir com 3 vezes 2. 3 vezes 3 é 9, então aqui fica 9. Menos a mesma coisa aqui, olha. 2 elevado ao cubo, ou 2 à terceira. Fica 2
vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Isso aqui resulta em 8, tá? Então fica 9 menos 8. Então, já que a gente já eliminou as multiplicações e divisões e expoentes, agora vamos resolver dentro do parêntese. 35 mais 7, isso resulta em 42. Mais 9 menos 8 é 1. 42 mais 1, isso resulta em 43. Por isso aqui, a opção é a nossa letra B, ok? 43. Agora nós temos aqui uma pergunta sobre a classificação de um algarismo, né? Então, ele dá por extenso. Sobre o número 17.024, o número 7 está classificado em qual classe? Bom, primeiramente nós temos que saber qual é esse número. Olha só, 17.000. Ele está falando que o 17.000. Então, se esse número ele já deve ter as suas unidades simples. Então, como é que fica aqui? Olha, fica 17 mais 3 valores para trás, pelo menos. Que no caso é 17.000, que no caso é 17.000, né? Então, aqui temos que ter 3 algarismos e 24, ou seja, 24. Neste lugar em branco, eu coloco o 0, tudo bem? Lembrando lá do nosso quadro posicional, onde a gente classifica as classes e ordens, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos sempre que saber esboçar o nosso quadro posicional. Vamos ver aqui, olha, vou esboçar aqui bem esboço mesmo. Aonde eu sei que aqui são as unidades simples, que fica a centena, a dezena e a unidade. Aqui é simples. Depois vem a dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Seguinte, nós temos a classe dos milhões, que é quando nós temos, no mínimo, 6 algarismos, tá? E aqui fica a mesma coisa. Fica unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim sucessivamente, tá? No caso aqui, nós aprendemos que nós temos que escrever este número de trás para frente. Então, vamos posicionar aqui, olha. Fica 4, 2, 0, 7 e 1, tá? Então, podemos perceber que o 4 faz parte das unidades simples, o 2, dezena simples, o 0, centena simples, o 7, unidade de milhar e o 1, dezena de milhar. Logo, a pergunta diz o número 7. Então, o número 7, ele é classificado como que uma unidade de milhar. Ok? Até porque nós podemos escrever 17.000 como sendo o quê? Como sendo 10.000 mais 7.000 mais 24. Então, por isso que ele está na unidade de milhar. Então, olha só. Aqui nesta questão, eu quero chamar bem a atenção que é sobre sequências. É um assunto que a gente tem que perceber como é que estes números estão sendo acrescidos, né? Como é que eles estão se prolongando. Aqui no caso diz o seguinte: 7 bolas foram numeradas e organizadas numa sequência numérica, ou seja, existe um padrão a seguir. Sabendo-se que cada número é obtido de uma mesma operação, então o número que representa a última bola vermelha será D. Olha só, como é que eu faço essa minha questão? Eu geralmente coloco aqui, olha, foi de 0 para 2, ok? Então eu percebo aqui que aumentou quanto? 2, aumentou mais 2. Depois foi de 2 para
6, né? 2 para 6, eu percebo que aumentou quanto? 4. Depois foi de 6 para 12. Eu percebo que de 6 para 12 são 6 números. Isso aqui aumentou 6 números. E de 12 para 20 aumentou quantos números? 8 números. Então, logo eu começo a perceber o quê? Tá? Lembrando que isso é depois de a gente fazer algumas questões, de a gente estar analisando, mas eu estou sendo bem direto aqui com vocês. Está dizendo o seguinte, que pode perceber que a cada número que vai aumentando, também o número que se soma aumenta em quanto? Em 2. Então, olha só, aqui é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 8. Então, pelo raciocínio aqui que nós temos, então o próximo número a ser somado será quando tiver mais 10, porque 8 mais 2 é igual a 10. Será que isso pode ser verdade? Vamos ver aqui, olha. Eu sei que 20 mais 10 vai ser igual a 30, então de 20 mais 10, isso tem que resultar em 30. Como a gente pode ver aqui, olha, 30, tá? Então, o próximo número vai ser quem? Vai ser 10 mais 2, que vai ser 12, ou seja, esse número vai ser acrescido de 12. Então, se aqui é 30, 30 mais 12 é igual a 42. Então, seguindo esse raciocínio, temos que o próximo número a ser seguido vai ser o 42, letra D. Tudo bem? Então vamos lá, galera, fazer essa questão da Escola Militar de Belém. O aluno convidou a aluna Geranza para estudar matemática no Colégio Militar de Belém. Veja a seguir a mensagem criativa que ele enviou para ela, marcando o horário do encontro. Olha só, então percebemos que ele deixou aí essa mensagem misteriosa com essa expressão numérica. E a pergunta é, de fato, o horário de encontro era? A sacada aí dessa questão é a gente saber as ordens de prioridade de resolução, ok? Então, olha só, para ficar melhor, eu vou colocar isso aqui em outro quadro, eu vou reescrever. Reescrevendo aqui essa expressão, percebemos que nela a subtração, multiplicação, parênteses, divisão, soma, ok? Então, olha só, como a gente já sabe, primeiro temos que começar pelos parênteses, depois pelas divisões e o seguinte, nas multiplicações. Começando aqui por esse parêntese. 7 dividido por 7, quanto é? 1. Agora na multiplicação, 7 vezes 7, eu sei que é 49. Olha aqui, outra divisão. 7 dividido por 7 é 1. Então, agora que já resolvemos os parênteses, as multiplicações e as divisões, vamos apenas somar. Deixa eu arrumar aqui como vai ficar. Ficou 7 mais 49 mais 1 menos 7 menos 1 mais 7 mais 7. Isso tudo dividido por 7. Ok? Olha só como é fácil. Então vamos fazer aqui, olha. Eu sei que eles são simétricos. Mais 1 com menos 1 é igual a 0. Mais 1 com menos 1, 0. Também eu sei, menos 7 com mais 7, eu também sei que é 0, ok? Porque 7 menos 7 é 0. E então fica somente 7 mais 49 mais 7. Isso dividido por 7. Eu sei que 7 mais 7 é 14. 14
mais 49 dividido por 7. 14 mais 49 é 63 e eu vou dividir isso por 7. E 63 dividido por 7 é igual a 9. Portanto, o nosso resultado é 9. Logo, letra C é a resposta. O aluno vai encontrar Geranza às 9 horas. Custa de falar logo, né? Aqui na quarta questão, também da Escola Militar, diz o seguinte: ao ingressar no Colégio Militar de Brasília, um aluno do 6º ano precisa comprar diversos uniformes. Para o uso de segunda a quinta-feira, os alunos usam o uniforme chamado caqui. Observe a tabela a seguir com os preços de cada peça desse tipo de uniforme do segmento feminino, vendido em uma loja existente no comércio. Então, aqui nós temos a tabela com os seguintes preços e as peças. Aí pergunta o seguinte: Mariana irá ingressar no colégio no próximo ano e sua mãe Glória foi a essa loja para comprar o uniforme caqui. Ela pediu um item de cada peça na tabela, com exceção da divisa, da qual Glória solicitou um par. Somado o valor total da compra, o vendedor deu R$ 34,00 de desconto sobre esse valor. E em seguida disse que Glória poderia pagar com uma entrada de R$ 140,00 e o restante do valor em 4 parcelas mensais iguais. Nessas condições, qual o valor mensal de cada parcela? Vamos analisar a questão. A questão está dizendo que uma aluna ela vai entrar no colégio militar e ela precisa comprar todos esses uniformes. E a mãe dela, a Glória, solicitou uma de cada peça, exceto a divisa, que ela quer um par, ou seja, 2. Então, 5 vezes 2, aqui será R$10. Com isso, o vendedor, depois que ela fez toda essa compra, o vendedor deu R$ 34,00 de desconto. O que é um desconto? O desconto é um abatimento daquele valor total, ou seja, vai descontar, no caso aí, R$ 34,00. E ele falou que ainda poderia dar uma entrada de 140, ou seja, no ato da compra ela pagou R$ 140,00 depois desse desconto e o restante ela dividiu em 4 parcelas iguais, ou seja, ela vai pagar em 4 parcelas iguais durante 4 meses, tá? Mas para isso a gente tem que saber qual foi o valor dessa compra. Vamos lá. Para saber o valor dessa compra, a gente tem que somar todos esses valores aqui. Então, olha só, eu quero que vocês deem um pause aí no vídeo e faça a soma. Lembrando que aqui não é 5, tá? Porque são 2, então vai ficar R$10. 5 mais 5, 10. Então, pausa aí o vídeo e vê quanto foi que deu essa soma. E aí, fizeram a soma, deram pause? Bom, se esta soma resultou em R$ 572, você está de parabéns. Caso contrário, refaça aí a sua conta porque deve ter algum equívoco, beleza? Então olha só, já que a compra deu R$ 572, o vendedor ainda deu um desconto de R$ 34,00. Então vou colocar aqui, ó, de R$ 34,00. Então, como é que fica? Fica R$ 572 menos R$ 34,00. Qual é esse valor aí? Mais uma vez, dê um pause aí e veja quanto é que fica. E aí, viu seu resultado? Vamos fazer aqui. 572 menos 34. Vamos lá, como é que fica isso aqui? 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, abaixo a vírgula, 2 menos 4. Bom, eu tenho 2, não posso tirar 4 unidades. O que eu faço? Eu vou pedir emprestado.
vai ficar, peço 1 emprestado e fica 12, então aqui não fica mais 7, fica 6. 12 menos 4 é igual a 8. 6 menos 3, 3, e aqui eu abaixo 5. Então, o valor total, VT, desta compra foi de R$ 538. No entanto, como foi a forma de pagamento? Forma de pagamento foi a entrada, colocar aqui, mais 4 parcelas. E o que é entrada? É o valor que você já paga na hora da compra, tá? Lembrando que essa minha entrada, ela foi de quanto? 140. Então, se você já deu R$ 140, quanto é que fica faltando para pagar? Vamos fazer aqui, é só eu diminuir, vai ficar 538 menos 140, tá? Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, abaixo a vírgula. 8 menos 0, 8. 3 menos 4, não posso ter 3 e querer tirar 4, por isso eu peço emprestado para o vizinho. De 5 aqui ficou 4, então 13 menos 4 é igual a 9. 4 menos 1, 3. Então, aqui a entrada ficou de 140 e resta pagar quanto aqui? 398. Porém, não são 4 parcelas, que é esta pergunta que ele está querendo saber. O que te faz? Se vai ser dividido igualmente, nós dividimos por 4. Então, pegamos 398. Não precisa eu colocar a vírgula aqui, tá? Porque é o número inteiro. Dividido por 4. Então, vamos estar aqui. 39. Qual o número que quando eu multiplico por 4? De 39 eu chego próximo. Na tabuada do 4, eu vejo que é o 9. Por quê? 9 vezes 4 é 36. Para 39, 3. Abaixo 8. Mais uma vez, qual o número que quando eu multiplico por 4, de 38 eu chegue próximo? Mais uma vez é o 9. 9 vezes 4, 36. Para 38, falta 2. Olha, 2 dividido por 4, não posso, que é menor. O que eu faço? Coloco um 0 aqui, mas compenso com uma vírgula. Então, pergunto, qual o número que quando eu multiplico por 4, de 20? É o 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, a gente percebe aqui que ficaram 4 parcelas de R$ 99,50, tá? Então, a nossa resposta é o quê? R$ 99,50. Logo, nossa alternativa é a letra B. Uma questão da Escola Militar de Belém que diz o seguinte: para renovar o seu acervo de livros, a Biblioteca do Colégio Militar de Manaus comprou livros de matemática, história e ciências. O preço total dos livros foi de R$ 29.400. E a compra foi realizada da seguinte maneira. Primeiro, na compra dos livros de ciências, foi gasto o dobro do valor utilizado na compra dos livros de história. Segundo, o preço total dos 125 livros de matemática foi R$ 600 a mais do que a soma dos preços dos livros de história e ciências. Terceiro, todos os livros de matemática foram adquiridos pelo mesmo preço. O preço de cada livro de matemática foi... Então vamos lá. É muito importante que a gente saiba o que a questão está querendo passar, né? Então vamos armar aqui o seguinte esquema. Precisamos ter em mente que foram comprados livros de matemática,
História e Ciências, e que esse total de livros foi de R$ 29.400. Então, podemos dizer aqui que os livros de História, Matemática, mais os livros de Ciências custaram R$ 29.400. Ok? Então, vamos guardar aqui esse nosso esqueminha. Primeiro, olha só, ele está falando que na compra do livro de Ciências foi gasto o dobro do valor do de História. O que podemos imaginar? Que se o livro de História foi R$ 100, o livro de Ciências era 200, porque é o dobro, ok? Então vamos anotar aqui, olha, eu sei que o livro de Ciências vai ser o dobro do livro de História, ok? Então, a gente pode também pensar o seguinte, se o livro de História ele custa um preço, bora chamar o fulano da matemática, que é o X. Se o livro de História custa X, então o de Ciências vai custar o dobro, que é quanto? Ciências irá custar 2x. Entenderam? Voltando ao exemplo, se um livro de História for 100, o de Ciências vai ser 200, ou seja, o dobro. Continuando aqui. Segunda observação. O preço total dos 125 livros de matemática foi R$ 600 a mais do que a soma dos preços dos livros de História e Ciências juntos. Então, olha só, como é que a gente pode ver aqui? Ele está falando que o livro de Matemática, ele foi o quê? Ele foi a soma dos preços dos livros de História mais os livros de Ciências mais R$ 600, ok? Então, olha só, o preço total do livro foi de R$ 600 a mais do que a soma dos preços dos livros de Histórias e Ciências. Porém, a gente pode fazer o esquema seguinte, olha, aqui eu não disse que o livro de História custa X e o de Ciências custa 2x, podemos substituir aqui. Podemos dizer que o de Matemática, ele custa o quê? X, que é o de História, mais o de Ciências, que é 2x. Isso aqui mais 600, tá? Então, x com mais 2x será igual a 3x mais 600. Tudo bem? Então, por que a gente faz todo esse esquema? Esse esquema ele é feito justamente para a gente ter apenas uma incógnita. No caso aqui, eu disse que era o x, porque nós vamos ter essa única variável e ela vai ficar mais fácil para a gente calcular, tá? Então, olha só, temos aqui a quantitativa do preço do de História, do de Ciências e agora do de Matemática. Voltando aqui para o nosso esquema, vai ficar o seguinte, nós não falamos que o preço do livro de História, mais o de Matemática, mais o de Ciências, resultou em 29.400. Então, vamos fazer essa soma. Olha, o de História é X, então vai ficar X mais o de Matemática, que é quanto? 3x mais 600, mais o de Ciências, que é quanto? 2x. Isso aqui tudo resulta em 29.400, tudo bem? Então vamos fazer aqui, olha, quanto é x mais 3x mais 2x? Quanto é uma maçã mais 3 maçãs mais 2 maçãs? Isso aqui resulta em 6x mais 600 igual a 29.400. Chegamos aqui a uma equação de primeiro grau, onde fica a letra para um lado e número para o outro, tá? Então perceba aqui que o 600 quero jogar para lá para que o x fique isolado aqui. Então fica 6x igual
a 29.400 menos 600, tá? Resulta de 6x, 29.400 menos 600, isso aqui vai resultar em 28.800, ok? Agora vamos isolar o x, só que o x está com 6. 6 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, então fica x é igual a 28.800 dividido por 6. Façam aí essa divisão. Então, qual foi o resultado? O resultado implica que o x ele é quanto? 4.800, tá? Então, eu vejo que o x é 4.800. Só que o que representa esse x? Olha só, é essa pergunta que ele está fazendo aí? Não, ele quer saber o preço de cada livro de matemática. Olha só, cadê o preço do livro de matemática? É esse aqui, é 3x mais 600. Então, no lugar do x, eu vou colocar quanto? 4.800. Então, vamos aqui. Substituindo, vai ser 3 vezes 4.800 mais 600. 3.000 vezes 4.800, isso aqui resulta em 14.400 mais 600. 14.400 mais 600 é quanto? É 15.000. Lembrando que vocês podem dar o pause para fazer esse meu cálculo aí. Olha só, 15.000. Chegamos à resposta? Não. Não chegamos. 15.000 foi o total gasto em livros de matemática. Mas aqui ele está perguntando o preço de cada livro. Olha só, temos aqui um detalhe muito importante, que ele diz o seguinte, que foram 125 livros de matemática. Então, como é que a gente vai descobrir? Se o total de livros de matemática for de 15.000 e foram 125 livros, para achar o preço de cada um, é só pegar 15.000 e dividir por 125. Então, vamos aqui, livro de matemática, ficando 15.000 dividido por 125. Façam aí essa divisão. Eu vou apagar aqui essas, só para a gente fazer essa divisão. Creio que vocês já anotaram aí, ok? Então vamos fazer aqui. Como é que nós fazemos essa divisão? 15.000 dividido por 125. Vamos lá. 1 eu não posso, que é menor. 15 eu não posso. 150. Qual o número quando eu multiplico por 125 dá 150 e chega próximo? É 1, né? 1 vezes 125 é 125. Para 120, para 150, 25. Abaixa aqui o zero. Fica 250. 250 dividido por 125 é 2, porque 2 vezes 125 é 250. Para 250, nada. Então, abaixando aqui o último zero, abaixo um zero aqui, também coloco um zero aqui. Então, nós finalizamos. Logo, o resultado de 15.000 dividido por 125 é 120, ou seja, cada livro de matemática custou quanto? R$120, no caso aqui, letra D, tá? Então, só uma observação. Essa é uma questão onde nós precisamos de treino. Então, quanto mais questão fizer sobre esse esquema de estar armando, de estar montando a nossa expressão,
vai ficar mais fácil de você estar fazendo as questões, ok?